Fala galera, professor Gilton Barros aqui novamente com vocês e vamos agora para mais um módulo da nossa aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura de palavras, tá? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre fonética, fonologia, falamos sobre as palavras, aquele processo que elas têm, aquela questão dos dígrafos, falamos um pouquinho também sobre a questão lá dos encontros consonantais e aí hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da estrutura das palavras, que é aquele processo bem chato, que aí você vê, quando você vai olhar a palavra, você viu, percebe lá que a banca vai te pedir para você identificar o que é um radical, o que é uma desinência, e você pensa assim, meu Deus, o que é isso, né? E aí hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, beleza? Então pega seu papel, pega sua caneta, vamos lá. Começando aí, a estrutura das palavras é o seguinte, pessoal. Toda palavra ela tem uma estrutura, ou seja, ela não é formada do nada. Ela tem a mini estruturas ou mini partes, tá? Que eles vão chamar aqui, ó. Eles vão chamar essas mini partes ou mini estruturas de morfemas. Ou seja, esses morfemas vão ser as mini estruturas que vão formar essas palavras. Então, por exemplo, você pega aí a palavra pedreiro, né? Na palavra pedreiro, por exemplo, nós temos aí mini palavras ou mini letras, enfim, que vai formar a palavra pedreiro. Por exemplo, aqui nós temos o radical, que seria pedre, tá? Porque pedre é a mesma coisa que forma a palavra pedra, que vai formar a palavra pedreira, que vai formar a palavra pedregulho, pedregulho. E aí, esse eiro no final vai ser o que eles vão chamar de sufixo, ou seja, é o que está depois do radical. Então, esse pedra seria o radical e o eiro seria o sufixo. E nessas palavras aqui, esse radical e esse sufixo são chamados de morfemas, porque quando eu junto um radical e eu junto um sufixo, eu formo uma palavra. Tudo bem? A mesma coisa aqui na palavra, por exemplo, casa. A palavra casa, eu tenho um radical que forma a palavra casa, assim como eu tenho também uma desinência, tá? Ou sufixo, tá bom? No caso aqui específico, o que é que nós temos? Nós temos o radical, tá? Da palavra casa, que é cas, e temos o azinho aqui no final como um sufixo, tá? Então, essas palavras são elas que vão formar, ou essas partes são elas que vão formar as palavras. Em específico, a palavra casa em si são formadas por morfemas. E são esses morfemas que formam a estrutura das palavras. Beleza? Então vamos lá. Essa estrutura das palavras, elas são classificadas em radical, desinência, vogal temática. Nós temos aqui os afixos e o tema. Tá bom? Vamos ver parte por parte nessa aula de hoje. Beleza? Então, continuando aqui. O que é radical, gente? Radical é o morfema base. É como se ele fosse o coração da palavra, ou existe aí. Talvez você viu isso lá, sei lá, no fundamental, ou no ensino médio, ou em outras aulas. O radical com o mesmo termo de raiz. Uma raiz, ela é a parte fundamental ou principal de uma árvore, né, de uma planta em si. Sem raiz, a planta não sobrevive nem cresce, né? Então, partindo desse pressuposto, a palavra ela tem uma raiz, então é a parte principal. Sem essa raiz, nós não temos aí um significado, um sentido. E é graças a essa raiz que eu consigo formar, por exemplo, aí outras palavras com a mesma carga semântica, ou seja, com o mesmo significado. Então, quando você pega aqui a palavra pedra, que eu falei mais cedo, ela tem um radical, que é o pedre, não é isso? Ó? Esse pedre. Quando você pega o pedra, você consegue formar outras palavras com o mesmo sentido de pedra, como pedreiro, pedrinha e apedrejar. Ou seja, pedreiro, pedrinha e apedrejar não são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico da palavra pedra, ou seja, não tem a ver com a palavra pedra. E isso só é possível graças ao radical. Se você der uma olhada aqui nas palavras, ó, você vai perceber que eu tenho sempre o radical repetindo em todas essas palavras. Por isso que ele é chamado de radical ou raiz, é a parte principal, ok? É nele que consta o significado da palavra. Assim como o verbo perder. Ó, o verbo perder, qual é o radical do verbo perder? Perde, porque a partir do verbo perder, ou do radical do verbo perder, eu posso formar
a palavra perdido, a palavra perdedor, tá? O que acontece geralmente aí com aquele nosso time, melhor, com o rival do nosso time que está jogando, né? A gente quer que ele seja o perdedor. E imperdível, que é, por exemplo, essa aula que você não pode perder. Então, todas essas palavras pertencem ao mesmo campo semântico do verbo perder. E aí eu tenho aí o perde que se repete em todas elas. E é graças a isso aí, é graças a esse radical que eu consigo, na verdade, destrinchar ou, na verdade, derivar outras palavras de uma palavra primitiva, de uma palavra raiz, e não ficar criando uma palavra nova sempre que surgir uma nova ideia. Tudo bem? Então, assim, essas palavras, elas possuem radicais. Existem outras palavras que, por si só, elas são formadas apenas por radical. Por exemplo, a palavra sofá. A palavra sofá, ela só tem radical. A palavra amor só tem radical. Porque com a palavra amor, eu posso formar a palavra ó, amoroso. Eu posso formar a palavra ó, amoreco. Eu posso formar a palavra, por exemplo, amorzinho, tá? Ou seja, aqui, ó, se você perceber, isso que está de azul, opa, isso aqui que está de azul, o amor que estava de azul, é o radical. Por isso que essas palavras aqui, como sofá, amor, café, animal, dor, tatu, por exemplo, são palavras que elas só são formadas por radical. Mas, enfim, radical é essa base, é onde está constando o significado real da palavra. E a partir dela eu consigo formar outras palavras no mesmo campo semântico. Tudo bem? Tranquilo? Aí, além disso, nós temos, após o radical, um termozinho bem chatinho, chamado de vogal temática. O que é uma vogal temática? Vamos lá. Dentro da questão dos substantivos ou dos nomes, nós temos a vogal temática caracterizando essas palavras. Em sentido, elas vão se distribuir em três, que é, no caso, o A, o O, o E e o O. Essas três vogais, elas vão ser as vogais temáticas porque elas vão trazer, na verdade, a ligação entre o radical e a sua próxima desinência ou seu sufixo. Então, por exemplo, aqui, ó, na palavra mesa, eu tenho aí, na verdade, a vogal temática. Professor, mas mesa, esse azinho não seria uma desinência de gênero? Não seria desinência de gênero. Por quê? Porque mesa não existe o masculino de mesa, não existe meso, tá? Então, esse A, ele não é desinência de gênero. Outro exemplo, a palavra poeta. Esse azinho final aqui, ele é uma vogal temática. Por que que ele não é uma desinência de gênero? Porque não existe poeto, ok? Então, geralmente, o que que as bancas vão fazer? Elas vão pegar essa ideia de vogal temática e vão confundir vocês com a ideia de desinência. Então, a vogal temática, ela só vai ligar, tá bom? O teu radical ao teu sufixo. E nesse caso específico, não vai ter desinência, tudo bem? Na dúvida, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a letrinha lá que ele vai destacar e você vai trocar ou pelo masculino ou pelo feminino, pelo equivalente. Se fizer sentido, se existir esse A ou esse O ou esse E, vai ser uma desinência. Se não fizer sentido, ele vai ser uma vogal temática. A mesma coisa aqui, ó, na palavra triste. Esse Ezinho é uma vogal temática. Por quê? Porque não existe a palavra trista e nem a palavra tristo. Só existe triste. Por isso que esse é vogal temática. Na palavra aqui, sono, por exemplo, na palavra sono, o O ele é uma vogal temática. Por quê? Porque não existe a palavra sona, tá bom? Nesse caso específico, ele vai só dar, tecnicamente, aí, a ligar a raiz, na verdade, ao seu sufixo, beleza? Em relação aos verbos, o que é que nós temos aqui? Em relação aos verbos, as vogais temáticas, que vai ser o A, o E e o I, eles vão só caracterizar os tipos de conjugação em que esses verbos passaram. Por exemplo, o verbo falar, ele termina em AR. O verbo entender termina em ER. E o verbo sorrir termina em IR. Nesse caso específico, como esse verbo terminou em AR, que é o verbo falar, ele vai ser um verbo de primeira conjugação. O entender, como terminou com ER, ele vai ser um verbo de segunda conjugação. E o verbo sorrir, como ele terminou em ir,
ele vai ser um verbo de terceira conjugação. O que seria isso? Quando nós vamos trabalhar aquela questão dos verbos em si, e ver os verbos nominais, que seriam os verbos infinitivos, os verbos no gerúndio e os verbos no particípio, vocês vão perceber que os verbos no infinitivo, eles são verbos crus. Eles não têm, na verdade, aí uma ação tecnicamente dita, né? Ele vai precisar de um outro verbo conjugado para essa ação poder ser aplicada. E aí os gramáticos vão dizer que esses verbos terminados em AR, ER e R vão seguir essas conjugações justamente porque esse Azinho, esse Ezinho e esse Ia, aqui que vocês estão vendo, eles vão se repetir na maioria das conjugações que vão fazer parte desse verbo. Por exemplo, o verbo falar, na primeira pessoa, que geralmente é sempre a diferentona, é eu falo, beleza. Só que na segunda pessoa já é o que? Tu falas. Na terceira pessoa seria ele ou ela fala. Perceba que o azinho ele se repete, com exceção da primeira pessoa, tá? Ou seja, a segunda pessoa para baixo, geralmente essa vogal temática ela vai se repetir, ok? No caso dos verbos, tudo bem? E o tema? O que seria esse tema aqui? O tema seria a junção, tá, pessoal, da vogal temática com o radical. Por exemplo, a palavra rosa, eu tenho aí o radical ros, e eu tenho aí o A. Esse Azinho aqui ele seria a vogal temática e ele está ligado ao radical. Então, quando eu tenho a vogal temática ligada com o radical, eu tenho o tema, tudo bem? Não é, o tema não é a raiz, cuidado. Ros não é o tema. Na palavra chorar, o chor não é tema. Na palavra livro, o livre não é tema. Tema é quando eu tenho o radical mais a vogal temática. Aí seria tema. Tudo bem? E além disso, nós temos aí as desinências, tá? Essas desinências, gente, elas são bem fáceis da gente entender. Por exemplo, em relação às desinências nominais, nós temos aí duas coisas. Elas vão, no caso das desinências dos nomes, elas só vão nos dizer duas coisas, tá? Elas vão alterar, aqui, por exemplo, elas vão alterar em relação ao gênero, ok? E há um número. O que é isso? Na língua portuguesa, nós temos aí dois gêneros específicos. Quais são eles? O masculino e o feminino, tá? E número, nós também só temos dois. E não é um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o singular e o plural, tá? E aí é o seguinte, as desinências, elas só vão me dizer se essa palavra é masculina, se essa palavra é feminina, se essa palavra está no singular ou se essa palavra está no plural. Só isso. Geralmente, não é uma regra 100%, mas geralmente as desinências de gêneros que vão diferenciar o masculino do feminino é o A para o feminino e o O para o masculino. Mas não é regra, porque eu tenho palavras terminadas em A que não são femininas, ok? E aí a banca vai, na verdade, pegar a gente aí. Por exemplo, se você pegar a palavra telefonema, a palavra telefonema termina com A. Só que ela não é feminina. A palavra telefonema é masculina. Por que que eu sei que ela é masculina? Porque quando eu vou falar, pronunciar a palavra telefonema, eu não digo assim, eu recebi uma telefonema, e sim eu recebi um telefonema. Ou seja, eu não vou falar assim, a telefonema era para você, mas eu vou dizer o telefonema era para você. Então, nesse caso específico, o masculino aqui ele é determinado pelo artigo. Então, nem sempre, igual eu falei, nem sempre o masculino ou o feminino vão ser determinados pelo A e pelo O. Geralmente sim, mas não é uma regra absoluta, ok? Então, no caso aqui na palavra menino, no caso da palavra menina, o que é que nós temos aqui? A gente tem o meni, que é, na verdade, o radical, né? Porque eu posso formar a palavra menino, meninos, meninada, meninice, ok? Então, esse é o radical. Nós temos aí a desinência A, menina. Com esse A, o que é que eu entendo? Que esse Azinho aí vai me dizer
que essa palavra está em qual gênero? Feminino. Então, esse A é uma desinência de gênero. E o S aí na meninas, esse S vai me dizer que essa palavra está no plural. Por que no plural? Porque meninas é mais de uma. O singular é uma só e o plural é mais de uma. Então, quando eu digo meninas, eu estou me referindo a mais de uma menina. Então, por isso que o A vai me dizer que menina é uma palavra de origem feminina, vai se referir a alguém do sexo feminino, tá? Alguma palavra do gênero feminino. E o S vai se referir a palavras do gênero feminino, que são mais de uma, ok? Isso são as desinências nominais. Já as desinências verbais, elas vão se diferenciar um pouquinho das nominais, porque elas não vão determinar somente número e gênero. Elas vão determinar, na verdade, outras coisas. No caso de desinência de gênero, só existe para os substantivos. Verbo não vai ter o gênero, ou seja, eu não tenho masculino nem feminino de verbos. Eu tenho pessoa, tá? Então vamos lá aqui só relembrar um pouquinho. As desinências dos verbos, elas podem ser número pessoal e modo temporal. Vou recapitular aqui com vocês, mas a gente vai ver mais aprofundado na aula de verbos, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de desinência de número, sim, continuamos nos referindo aqui ao singular e ao plural. Beleza, não mudou. Mas quando nós falamos de desinência pessoal, estamos nos referindo aqui à primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Lembrando que a primeira pessoa do singular sou eu. A segunda pessoa do singular és tu. A terceira pessoa do singular é ele ou ela, ok? Já a primeira pessoa do plural somos nós. A segunda pessoa do plural sois vós. E a terceira pessoa do plural são eles ou elas. Então, quando a desinência pessoal ela está se referindo aqui, na verdade, a esses pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela para o singular, nós, vós, eles ou elas para o plural, ok? Se necessário, repita esses pronomes até você conseguir encaixar na sua cabeça que eles são as pessoas as quais conjugarão os verbos, ok? E aí, quando nos referimos a modo, estamos falando de quê? Vamos pensar aqui em relação aos verbos, que os verbos eles indicam uma ação, indicam um estado, indicam um fenômeno natural. Beleza. Pegando aqui a ação, o que é que nós temos? Toda ação, ela pode ser uma ação de certeza, ela pode ser uma ação duvidosa e ela pode ser uma ação ordenada. Traduzindo, quando eu digo que uma ação é de certeza, é quando eu digo ou quando eu deixo claro que aquela ação ela vai acontecer de fato. Por exemplo, alguém te chama para você sair e você diz assim: eu vou. Esse ir aqui, ele não está com a ideia de certeza que você vai? Isso é uma ação de certeza. E quando essa ação indica uma certeza, esse verbo está no modo indicativo. Indicativo aqui. Agora, quando na verdade essa ação ela está no modo de dúvida, por exemplo, eu tenho aqui talvez eu iria, ou que passe você. Você vai passar? Não sei que passe você. Esse que passe você, eu talvez iria. Por exemplo, dá ideia de dúvida. Então, toda vez que você tiver um verbo que dá ideia de dúvida, nós vamos ter aqui o modo subjuntivo, ok? E aí existe também o terceiro modo, que vai ser aquele modo cuja ação vai ser uma ação ordenada. Ou seja, você está pegando aquela ação e está ordenando ela, está dizendo para aquela pessoa que ela precisa realizar aquilo de forma obrigatória. Ou seja, você está ordenando. E quando você ordena, há um modo chamado de modo imperativo. Ou seja, é o modo que impera. Ele está te dizendo que você é obrigado a cumprir aquilo. Por exemplo, faça, beba,
pegue, suba, compre. São exemplos de verbos no imperativo. Então, toda vez que você tiver aí os modos verbais, esses modos vão indicar certeza, dúvida ou ordem, tá? E aí, por último, nós temos o tempo. E aí, se eu apagar aqui, tá? Nós temos o tempo. O tempo, nós já sabemos como funciona. Ou seja, os tempos verbais nós temos três, não é isso? Que é o passado, ou hoje conhecido como temido pretérito. Aí temos o presente e temos o futuro. Esse aqui são os três tempos que nós temos para os verbos, tá? E aí, existe uma letra, ou existe, na verdade, um morfema, né? Para cada um desses modos, ou melhor, dessas divisões. Ou seja, existe uma desinência que vai indicar qual é o número e qual é a pessoa a qual aquele verbo está conjugado. Existe uma desinência que vai dizer qual é o modo e o tempo que aquele verbo está conjugado. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. O verbo cantávamos. O verbo cantávamos, eu tenho aqui o radical. Qual é o radical? Cante. Porque eu canto, tu cantas, ele, ela canta e assim vai, tá? O azinho seria a vogal temática. Por que vogal temática? Porque o verbo é cantar. O verbo cantar termina em AR. Se ele termina em AR, ele é um verbo de primeira conjugação. Ok? E aí o seguinte, eu tenho vá. Esse vá é uma desinência modo temporal. Por que que eu sei que ela é modo temporal? Você pega aqui o verbo cantar. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Você pega aqui o verbo cantar. Cantava. Esse cantava, se você for, na verdade, dar um exemplo, quando eu digo assim, cantava, qual é a ideia ou qual é a ação que ela vai trazer para a gente. Essa ação é uma ação de certeza, é uma ação duvidosa, ou é uma ação ordenada? Quando eu digo assim, fulano cantava, não é uma ação de certeza? Beleza, eu sei disso por conta do vá. Outra coisa, cantava, ele ainda canta? Ou ela ainda canta? Não, cantava é passado, não é isso? E como é um passado que acontecia frequentemente, vamos falar que é um passado imperfeito. Então, cantava, esse vai aqui vai me dizer que esse verbo está na primeira pessoa, no caso, no modo indicativo, tá? E vai me dizer também que esse verbo está no tempo pretérito imperfeito. O cantava, só pelo vá aqui. Aí, quando eu coloco mos, que é a desinência número pessoal, esse moço me indica que quem cantava era eu, eras tu, ou era ele que cantava? É só você fazer a conjugação. Eu cantávamos, não dá match, né? Tu cantávamos, piorou ainda. Ele ou ela cantávamos, não tem lógica. Agora você vai para a primeira pessoa do plural. Nós cantávamos, opa, já deu uma luz aí, né? Já tem mais sentido. Então sabemos que esse moço aí é um verbo de primeira pessoa. E eu sei que é do plural por conta que o nós, aqui o nós cantávamos, esse nós é a primeira pessoa do plural. Então, esse nós aqui, ele vai dizer que esse verbo cantávamos está na primeira pessoa do plural. Então, esses morfemas são eles que vão, na verdade, deixar claro para a gente qual é o modo, né, e o tempo desse verbo, e vai também deixar claro para a gente qual é o número e qual é a pessoa que está conjugando esse verbo. Por isso que são chamados de desinências, ok? Tudo bem? Continuando lá. Os afixos, então, os afixos, professor, que são? Os afixos é só um termo assim complexo para determinar, por exemplo, que aquilo que vocês conhecem, o que nós, na verdade, conhecemos como prefixos e sufixos. O que é isso? É bem simples, gente. É só questão de atenção. Você tem a palavra aqui, feliz. É isso? Feliz é o radical.
Eu quero dizer que alguém não é feliz. O que é que eu faço? Eu acrescento o quê? Se você respondeu in, acertou, tá? Eu coloco o in. O, o in, eu coloquei aqui perto ou antes do radical feliz, ele está negando a ação do radical. Ou seja, feliz é alguém alegre, é alguém, né, que está no momento bom da vida. Agora, quando eu coloco in, eu estou dizendo que alguém não é feliz. Ou seja, ela não está alegre e não está em um momento bom da vida. Então, esse in, como ele vem antes do verbo, antes do radical, e ele altera o sentido dele, esse inzinho aqui ele vai ser um prefixo. Por que prefixo? Esse pré aqui, ele está dizendo antes, ok? Então, se ele vier antes do radical, ele é um prefixo, ok? Agora, sei lá, eu tô feliz, né? Muito feliz. Mas aí eu vou dizer que eu estou feliz e a situação também. Então, eu quero dar uma ideia de modo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a palavra feliz ou radical feliz e vou acrescentar o mente, né, para a situação. Ou seja, eu tenho aqui o radical feliz, continua sendo radical, só que eu acrescentei algo depois desse radical. Ou seja, eu acrescentei o mente. Como ele está depois do radical, eu vou dizer que esse mente vai ser um sufixo. Ou seja, se vier antes do radical, é um prefixo. Se vier depois do radical, é um sufixo. Tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, cãozinho. O que é um cãozinho? É um cão pequeno. Aqui eu tenho o radical. Ozinho, eu acrescentei antes ou depois? Depois. Se eu acrescentei depois, esse zinho vai ser um sufixo, tá? Agora aqui, por exemplo, a palavra antebraço. Na palavra antebraço, qual é o radical? Braço. E o que é que eu acrescentei? Eu acrescentei o ante. O ante vem antes ou depois do radical braço? Antes. Se ele vem antes, esse ante aqui, ele vai ser um prefixo. Simples, ok? Então, só temos aí o prefixo, que é aquele termozinho, ou aquele morfema que vem antes do radical, e o sufixo é aquele morfema que vem depois do radical, ok? E se eu juntar o prefixo e o sufixo, ambos são afixos. Por quê, professor? Porque, ó, deixa eu só colocar aqui, su e pre, se você juntar, ó, são fixos. Sufixos, prefixos, ou seja, eles são afixos, ok? Lembrando que o pré vem antes e o su depois, ok? E aí, o seguinte, então, já que nós vimos a estrutura, agora vamos para a resolução de questões, ou seja, como é que a questão geralmente ela vem, tá? Como é que algumas bancas cobram. A primeira questão aí, vamos lá. Indique a ordem correta dos morfemas da palavra descolorido. Vamos lá, descolorido. Primeira coisinha que você tem que fazer aí, pessoal. Descolorido. Vem de que palavra? Pensa. 5 segundos aí. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Vem de que palavra? Colorir. É isso? Vem de colorir. E aí, se algo ele é descolorido, o que foi que eu acrescentei aqui? Eu acrescentei o 10, não é isso? E eu coloquei o ido. Ou seja, vamos lá. Se descolorir vem de colorir, qual é o radical? Colorir. E antes do radical, existe alguma palavrinha, algum termo que veio antes de colorir? Existe. O des. E depois do colorir, existe algum termo que foi usado? Existe. O ido. E nós acabamos de aprender que se vier antes do radical, ele é um prefixo. Se vier depois do radical, ele é um sufixo. Então, a palavra descolorido, temos um prefixo, primeiro, um radical, segundo, e um sufixo em terceiro. E o que é que a questão te pede? Indique a ordem correta dos morfemas. Então, primeiro nós temos um prefixo, depois um radical, depois um sufixo. Qual é a alternativa em que temos a essa ordem nessa sequência? Prefixo, radical e sufixo.
É a letra A. Ou seja, prefixo, radical e sufixo. Pronto. Ou seja, essa aqui você matava fácil, fácil. Beleza? Simples. Vamos lá. Questão 2. Indica a alternativa que contém os radicais da palavra livraria, empedrar e encaixar. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, só aumentar aqui, é identificar o radical. Traduzindo, gente, pegue a palavra que você acha que é o radical e tente formar outras palavras com o mesmo sentido. Se você conseguir formar e elas se repetirem, elas vão ser o radical. Por exemplo, na palavra livraria, ela vem de que palavra, gente? Livro. Isso. Se livraria vem de livro, automaticamente qual é o radical? Livre. Beleza. A palavra empedrar vem de que palavra? Empedrar, você pensa que palavra? Pedra. Opa, vem da palavra pedra. Pedra. Se vem da palavra pedra, então qual é o radical? Pedre, não é isso? E encaixar, vem de que palavra? Pensa, encaixar, encaixar, caixa. Isso, é da palavra caixa. A palavra caixa, então, é o radical. Então, qual é o radical aqui? Caixa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Qual é, então, indica a alternativa que contém os radicais das palavras livraria, empedrar e caixa. Então, qual seria, gente? Na palavra livro é livre, na palavra pedra é pedra e na palavra caixa é esse caixa aqui, ok? Porque livraria, eu posso formar livraria, livreto, então livre continua. Na palavra pedre, o radical, eu posso formar pedra, pedreiro, então o pedra que continua. Na palavra caixa, ou encaixar, eu posso formar a palavra caixa, a palavra caixote, e assim vai. Ou seja, o caixa continua. Então, quais dessas alternativas eu tenho esses radicais? Letra C, livre, pedre e caixa. Ok? Ou seja, a letra C é a resposta correta. Professor, por que na letra A? Porque na letra A, ó, ele traz livrar. Livrar não é radical. O radical da palavra livro. Livraria é livre. Porque se o radical fosse livrar, eu não poderia formar a palavra livro. Porque o radical ele não altera. E onde é que eu vou colocar o O aqui? Não tem como, tá? Na letra B, o que é que anularia a alternativa B? O empedre. Não tem como empedre ser radical. Por quê? Como é que eu vou formar a palavra pedra? Você tem um em aí no meio. Ok? Esse em ele é um prefixo, ele não faz parte do radical. E a D? Por que não seria a D? Porque a D tem, ó, livrar. Mesma coisa da letra A. Ou seja, como é que eu vou formar a palavra livro, que forma a palavra livraria, se eu tenho aí o AR junto? Ou seja, não consigo. Logo, o radical, a de livraria, empedrar e caixa seria livre, pedre e caixa. Letra C. Beleza? Próxima aí, questão 3. Vamos lá. Boa. Relacione as listas e assinale a alternativa correta. Ele destacou aqui 4 verbos. E ele destacou, na verdade, dentro desses verbos, alguns morfemas. Ele está pedindo para você identificar. Vamos lá. No verbo cantarolar, ele destacou o olar. E aí, o que é o olar? Ele é prefixo, sufixo, desinência ou radical? Lembrando que prefixo, você vai colocar um. Sufixo, o 2. Desinência, o 3. E radical, o 4. Então, cantarolar, o olar é o quê? Professor, eu não sei. Eu começo por onde? Vamos lá. Identificando o radical. No verbo cantarolar, pensa aí, vem de que palavra? Cantar. Não é isso? Vem de cantar. Então, qual seria o radical aí? Eu canto, tu cantas. Eu canto, tu cantas. O que é aí que se mantém parecido? Ó, canto, tu cantas. Ele ou ela canta. O que é que se mantém parecido aí? O cante, cante, cante. Então, cante é o radical. Ok? Esse Azinho aqui é só uma vogalzinha temática. Então, o olar é o quê? Se o olar está vindo depois do radical, o olar é um
sufixo, então coloco o 2 aqui. E bom dessas questões, pessoal, é porque você já vai anulando, ó. Se eu descobrir que cantarolar, esse olá é sufixo e é o número 2, você vai lá nas alternativas. Onde não tiver 2, você já anula. Então, a letra A começa com 1. Nós sabemos que a resposta correta começa com 2. Já tira a letra A de questão aí. A B começa com 2, então pode ser. A C tem um 2 também no início, pode ser. Mas a D não tem, a D começa com 4. Tira também. Isso aqui reduz, gente, a tua. Melhor, não é nem que reduz, mas aumenta a tua chance de acertar em 50%. Porque você vai ficar, em vez de ficar entre 4, você vai ficar entre 2, beleza? Vamos lá, namorico aqui. Namorico vem. Primeiro, tem que identificar o radical. Namorico vem de que palavra? Namorar, namoro, né? Então, vamos lá. Namorico vem de namoro. Então, vem de namorar, vem de namorado. Então, aí, qual é a palavra, quais são as letras aí, né, que se repetem? Namor, namor, namor. Não é isso? Então, o radical seria namor. E aí, é a palavra que está destacada? É. Se a palavra que está destacada é o radical, então é o número 4. Espera aí. Olha lá. Na questão B, ó, eu tenho 2 e eu tenho 4. Na C, eu tenho um 2 e eu tenho 1. Se na MOR é o radical, e aí é o número 4, alternativa B. Pronto. Ou seja, aqui, o tempo que você iria perder lendo o restante, você já passa para outra questão. Mas vamos lá aqui no contradizer. Tá? Contradizer vem de que palavra? Contradição. Não é isso? Vem de contradição, e contradição é você ir contra algo que você disse. Então, esse contra aqui, ele vai ser o quê, gente? Um prefixo. Por que ele vai ser um prefixo? Porque o contra, ele vai ser algo, ou vai ser a mesma coisa que não. Então, contradizer é a mesma coisa que não dizer. Contradição é a mesma coisa que não dizer. Então, esse contra vai ser um prefixo que vai vir antes do dizer, que é um radical, tá? Então, seria um aqui. E, por último, estudava. E só sobra a 3, que é a desinência, já que estudava. Eu tenho o verbo estudar, ok? Radical estude, ok? Eu estudo, tu estudas. Esse azinho é vogal temática. E esse vá aqui seria a desinência. Então, seria 2, 4, 1 e 3. Ok? Alternativa letra B. Fácil? É isso aí. Vamos para a questão 4, tá? O elemento destacado não é vogal temática. Vamos lá. O elemento destacado não é vogal temática. E aí? Viver. Ele quer o que não é. Só dar um bisu aqui para vocês. Toda vez, e eu tenho falado isso sempre, toda vez que vocês verem aí o não, vou colocar de vermelho aqui, né, que fica mais destacado. Toda vez que vocês... Eita, o negócio que não foi, vamos lá. Isso. Toda vez que vocês verem o não aqui, vocês destaquem, tá? Pega uma caneta aí, faça um círculo aí grande, sei lá, pinte aqui embaixo, ó, aqui, sei lá, para você não confundir, porque o seu cérebro, igual eu tenho falado, ele está, na verdade, acostumado a responder as questões mais que vai para o campo do correto. Então, quando ele pede para você, de 4 alternativas ou 5, você eliminar a errada, é muito mais fácil você se confundir, ok? Então, ele está te pedindo aqui um não, ou seja, marque a alternativa em que o elemento destacado não é vogal temática. Vamos lá. Viver. Viver já termina com ER. Se ele terminou com ER e o R que está destacado, ele é uma vogal temática. Então, dica aí para vocês. Toda vez que a palavra terminar com AR, ER e R, e a banca destacar aqui o I, o E ou A, e ele tiver acompanhado de R no final, tá? Ele vai ser uma vogal temática, tá? Então, como ele não quer a vogal temática, não é a letra A. Letra B. Livro. Seria a vogal temática, livro. Esse Ozinho aqui, o que é que ele é? Da palavra livro. Seria a letra C, sorte, que termina com E, ou seria o viajo.
Vamos lá? Em relação a livro, deixa eu só pegar aqui, apagar aqui. Vamos lá. A palavra livro, ela tá destacando esse ó. Ele é uma vogal temática? Sim ou não? Sim, ele é uma vogal temática, ok? Por que que é uma vogal temática? Porque livro é a palavra primitiva e eu vou formar a palavra livraria, tá? Então, eu não posso, igual eu falei mais cedo para vocês, não existe o termo livra. Então, esse azinho aí ele vai ser vogal temática. Sorte. A palavra sorte, ela vem de que palavra? Vem da palavra, pensa aí, sortear, não é isso? Sortear, sortear. Sortear, na verdade, aí, ou vem de sorteio, né? Esse Ezinho aí, ele é vogal temática? Sim ou não? Sim, ele é vogal temática. Por quê? Porque não tem sorta, não tem sorto, tá? Então, esse Ezinho aí, ele não vai ser desinência de gênero, e sim vogal temática. E aí só sobra a letra D do viajo. Pera, professor, viajo aí não é vogal temática? Não, 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 não. Porque viajo vem de que palavra? Viajar. Opa! Viajar termina com que letra? AR. O que é que nós vimos mais cedo? Que AR, esse Azinho aqui é a vogal temática. Por mais que no verbo não apareça na conjugação lá em primeira pessoa, igual eu falei mais cedo, geralmente na primeira pessoa é que acontece essa troquinha aí, tá? Quando ele não aparecer, é porque esse ozinho aí ele vai ser uma desinência número pessoal, ou seja, eu viajo, eu vou saber que quem vai viajar sou eu, e eu é uma pessoa só, singular. Então, esse A aí, esse Ozinho aqui, ele não é vogal temática. Então, letra D. Tudo bem? Próxima aí, questão 5. Questão 5 aí, nós temos a seguinte pergunta. Identifique, ou melhor, indique a alternativa que contém as desinências de número, melhor, de gênero e de número do substantivo freguesa. Vamos lá. Nós sabemos, geralmente, ó, foca na palavra aqui, ó. Geralmente. Quando eu colocar a palavra geralmente, significa que comumente é assim, mas nem sempre, tá? Então, geralmente, a desinência que indica que a palavra é feminina é o A, e se a palavra está no plural, é o S. No caso dos nomes, não é isso? No caso da palavra freguesa, freguesas, aqui, nós já sabemos que ela está no feminino e sabemos que ela está no plural. Por que que eu sei que a palavra freguesas está no feminino? Por quê? Qual é o masculino de freguesa? Freguês. Então, freguês não é masculino, é plural? Sim ou não? Sim. Então, nesse caso específico, para eu mudar essa palavra para o feminino, o que é que eu acrescentei aí? O A, tirei o acento, né? Ficou freguesa, e freguesa não tem, e acrescentei o S. Então, o que é que eu acrescentei aí a palavra freguês masculino? O A e o S. Então, o A e o S vão ser as minhas desinências de gênero e de número. Qual é a alternativa em que eu tenho o A e o S? Letra B. Pronto. Ou seja, nesses casos dos nomes, que é mais fácil, é só você pegar e verificar qual é o relativo a essa palavra no gênero oposto ou no número oposto. E, por exemplo, no masculino, a gente sempre acrescenta uma letra ou troca uma letra pela outra para fazer sentido entre um gênero e outro, ou acrescenta ou tira a letra S para fazer a diferença entre o singular e o plural. Só isso. Ok? Próximo aí, como diz o Olavo Bilac, para fecharmos com chave de ouro. Essa aí é para nós fecharmos aí esse bloco de questões e de conteúdo aí com as 6. Qual das alternativas identifica corretamente os afixos? Olha lá. Qual das alternativas identifica corretamente os afixos? Nós vimos que afixo é o prefixo e o sufixo, não é isso? Lembrando que o prefixo ele vem antes e o sufixo ele vem depois. Depois de quem, gente? Do radical. Radical, tá? Então vamos lá. A palavra desfavorável. Primeira coisa aí,
Bizu, identificar primeiro aí, o que é que a gente faz? Identifica a raiz ou radical. É isso? Então, desfavorável vem de que palavra? Favorável, favorecer, não é isso? Então, qual é o radical aí, ó? Favorável ou favorecer. Deixa eu só apagar aqui, escrever de novo. Favorecer. Então, qual é o radical aí? Favorável, favorecer. Deixa eu só colocar aqui. Então, gente, qual é a palavra aí que se repete mais? As letras que se repetem? Favor, não é isso? Favorável vem de favor. Aí ele está me dizendo que os afixos é o véu e o des. Seria isso, gente? E o urá é o que aqui? No caso, esse azinho, ele vai ser o quê? Ou seja, eles esqueceram de colocar o A junto, ok? Então, o A ele ficou solto aqui, tipo assim, esqueceram do A. Só marcaram, ó, quem fez a questão, só marcou aqui o véu e o deixe, que o des é um prefixo, o véu é um sufixo, só que o radical é favor, e esqueceram do A. Ou seja, o A deveria entrar. Então, ele quer o que identifica corretamente os afixos, então não é a letra A. Então, tira ela de linha, porque esqueceram essa letrinha solta aí, tá? Intocável, vem de que palavra? Tocar, não é isso? É isso, gente? Vamos lá, ó. Tocar vem de quê? Toque. Então, eu toco, tu tocas, ele, ela toca, assim vai. Mas aí, qual seria tecnicamente aí o radical da palavra? Citou aqui. Ou seja, ele esqueceu, na verdade, de marcar também a mesma coisa aqui de cima. Então, não tem como ser a nem o in e não só esse ave, faltou o C aqui, ok? Então, não é a letra B. Olha o que a banca faz. Ela vai marcar, geralmente, todas as letras e vai deixar uma fora. E você vai ficar na dúvida. Então, na dúvida, é só identificar o radical, verificar quais são as palavras que vêm ou que formam esse mesmo radical, e você verifica, ó, igual eu faço aqui. Eu escrevo as mesmas palavras, o quatro delas, e verifico qual é a letra que se repete. Ó. O que é só uma, mas os outros são tudo C. Logo, que se repete esse TO aqui, tá? Indelicadeza. Vem de que palavra? Delicado. É isso? Então, esse D aqui, ó, ele entra no radical. Se ele entra no radical, então esse Dzinho aqui, ele não deve ser sufixo, porque se ele entra no radical, então ele não deveria estar marcado. O erro está aqui. Então, só sobra a palavra internacional. Ela seria a resposta correta. Por quê, professor? Vamos lá. Internacional vem de que palavra? De nacional. Beleza. E nacional, vamos lá aqui, vem de nacionalizar. Nacionalizar vem de nação, não é isso? Então, no caso aqui específico, nacionalizar, eu sou nacional de algum lugar. O nacion, ele é o radical, porque eu formo nacional, nacionalizante. Então, esse nacion, ele seria o radical. E o ao aqui, ó, esse ao aqui, deixa eu marcar aqui de vermelho, esse alzinho aqui, e esse inter aqui, que é algo a mais, fora, né? Seria o prefixo inter, e o al seria o sufixo. E eles foram devidamente marcados. Logo, alternativa, letra, deixa eu apagar aqui, alternativa, então, correta, a letra D, ok? Ou seja, gente, quando as bancas trouxerem essas questões de estrutura das palavras, é isso aqui, na verdade, que elas vão cobrar de vocês. Porque elas já sabem que vocês dominam, elas já sabem que vocês sabem que são afixo, um prefixo, enfim. Só que elas querem fazer é confundi-los, como eu disse aqui agora, trazendo uma letrinha que, na verdade, deveria entrar como radical, uma letrinha que, na verdade, entrou como radical e era uma desinência, e vocês têm que ficar atentos a isso, tá? E esse conteúdo ele também é importante para a próxima aula, que vai ser a formação de palavras. E aí, na formação de palavras, essa relação de afixos, elas vão ser super importantes para vocês compreenderem, ok? Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.